Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso. Hoje um plantão especial, a gente vai falar do novo reforço do Botafogo, Joaquim Tucu Correa, vai falar do impacto dessa contratação, pouca gente conhece, e das coincidências que envolvem o Botafogo. Vocês sabiam que o Joaquim Correa, ou Joaquim Tucu Correa, jogaria a Copa do Mundo conquistada pela Argentina em 2022, mas por que jogaria? Porque ele teve uma lesão. Agora eu vou dar 5 segundos para vocês adivinharem quem foi o jogador que entrou no lugar do Joaquim Correa na Copa de 2022, campeão do mundo da Argentina. 5 segundos, hein? E é claro, daqui a pouquinho também você vai conferir o bloco A Série Fogão Internacional, com experiência do Botafogo em torneios mundiais. Mas só depois da vinheta. Somos mais de 132 mil inscritos aqui no GG, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu like, você que está deixando o like nesse vídeo, já deixou o like ou depois do vídeo? Deixa depois do vídeo, Guilherme, tá bom, conto com você, hein, porque o seu like faz com que o vídeo do canal chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Agradeço a vocês também que seguem a gente lá no nosso Instagram, Gigante Glorioso Oficial, nosso Facebook, nosso TikTok, e me seguem lá no Twitter, ao Michael Martins, que tá fazendo aniversário, vocês já sabem, né? Bom demais, né? Bom demais. 3.8 é o nosso Maicão. Vamos lá, vamos ao que interessa. Botafogo anunciou aí o Tucu Correa, Joaquim Correa, como seu novo reforço, assinando 2 anos e meio com o Botafogo, 2 anos e meio de contrato. Muita gente se pergunta, mas foi um bom reforço? Bom, para você ter ideia de como foi um bom reforço, é um reforço nível Copa do Mundo. O Joaquim Correa, ele até se transferir para Inter de Milão, ele tinha uma carreira muito sólida. Fez uma carreira muito interessante na Espanha, com Sevilha. Depois se transferiu para o futebol italiano para jogar na Lazio e fez gol até dizer chega. Jogou muita bola na Lazio, muita bola na Lazio. E foi exatamente o futebol jogado na Lazio que o credenciou a fazer parte da lista de convocados do Lionel Scaloni. Então, o Joaquim Tucu Correa estava na lista de convocados para a Copa do Mundo conquistada pela Argentina no Catar, mas sofreu uma lesão. E aí eu fiz a pergunta para vocês. Quem substituiu o Joaquim Correa? Thiago Almada. São as coincidências envolvendo o Botafogo. Então, o Thiago Almada acabou substituindo o Correa na lista do Lionel Scaloni, foi campeão do mundo, foi campeão no Botafogo, a história vocês já conhecem. Então, só para a gente ter a dimensão, o Correa ele tem 4 gols na seleção argentina, mas vale destacar, o Correa não é um centroavante, tá? O Correa não é o finalizador onde a bola morre, né, para dentro do gol. Ele é um jogador de muitas qualidades, é polivalente, gosta de atuar pelo lado esquerdo, gosta de atuar também ali como segundo atacante, nessa posição foi que mais fez gols na sua carreira, mas é um jogador da assistência, um jogador de preparação de jogada, é um cara insinuante e faz parte dessa geração da Argentina, dessa geração brilhante da Argentina, campeã de Copa América, campeã de Copa do Mundo. Então estamos falando de um jogador que sim, vai elevar e muito o nível técnico do Botafogo, principalmente jogando ao lado do Arthur Cabral. E amanhã a gente vai trazer aí, desmembrar para vocês características, melhores momentos dos jogadores, onde é que jogaram melhor, tal, tudo sobre Arthur Cabral e Joaquim Correa. Mas hoje você vai ficar com a série especial Botafogo Fogão Internacional, nosso primeiro episódio, falando sobre o tradicional e importantíssimo Torneio de Paris. Começou na década de 50, década de 60, 1963, o Botafogo foi quem levou o troféu do Torneio de Paris e essa história você acompanha agora. Gente, talvez muitos torcedores rivais não saibam. Se sabem, fingem que não sabem. Mas para o torcedor do Botafogo é muito comum, é muito normal estar disputando entre os maiores, estar disputando torneios
com os melhores times do mundo, europeus, sul-americanos, porque o Botafogo ele é uma referência mundial. Não à toa, a FIFA, no final do século XX, trouxe o nome do Botafogo como um dos maiores clubes do século. Em 1963, que é um ano emblemático para a gente, né? 1961, 62, Botafogo foi campeão carioca, Guanabara, 1963, Botafogo foi campeão do Roberto Gomes Pedrosa, que era o nome do torneio Rio-São Paulo, que era um dos campeonatos nacionais que a gente tinha também, né? E o Botafogo jogou um torneio muito prestigiado, o Torneio de Paris, que foi criado em 1957, ano em que o Botafogo também foi campeão carioca, né, goleando o Fluminense, mas internacionalmente o Torneio de Paris ele tinha uma relevância, tá? E era uma competição de grande prestígio entre os clubes europeus. Para vocês terem uma ideia, o clube grande de Paris não era o PSG. O clube grande de Paris era o Racing Club de France. Né? Era o Racing Club de France. E era parte das comemorações do seu aniversário de 75 anos, desse clube chamado Racing Club de France. O time mais poderoso da capital francesa por muito tempo. Né? E a ideia do Torneio de Paris, já nesse ano de 63, que era um ano festivo, era reunir ao lado do clube anfitrião as equipes mais fortes da Europa e da América do Sul em uma disputa de curta duração. Né? E era muito comum nesse tipo de competição, da mesma forma que a pequena Taça do Mundo, o Botafogo é tricampeão, da Copa Rio, né, que o Fluminense, Palmeiras foram campeões, era muito comum que o campeão fosse celebrado como um dos maiores times do mundo. Essa alcunha de o campeão mundial do ano tal não existia porque não havia um torneio oficial da entidade que coordenava o futebol, que era a FIFA, não havia um torneio oficial para dizer qual clube era o campeão do mundo. Então havia alguns torneios, uns menos prestigiados, outros mais prestigiados, tá? A primeira edição desse torneio de Paris, por exemplo, né, o Vasco, ele celebra muito isso, né? O Vasco foi campeão em cima do Real Madrid, tá? O Racing Club de France venceu as duas competições seguintes, né, em 58 e em 59, com o Vasco e o Flamengo participando, inclusive sendo eliminados nas semifinais. Em 60 e 61, vocês terem ideia do tamanho do torneio, o campeão foi só o Santos, do Pelé, em 60 e em 61. Tá? Em 62, o campeão foi o Estrela Vermelha da Iugoslávia, eliminando inclusive o Santos de Pelé. Estrela Vermelha, Guilherme, o que é isso? É campeão da Champions League, tá? E na década de 90. O Estrela Vermelha foi campeão da Champions League na década de 90. O futebol da Iugoslávia, né, antes da separação entre Sérvia, Montenegro, o futebol da Iugoslávia era, assim como o da Tchecoslováquia, assim como o do Uruguai, era uma das escolas mais celebradas no mundo, principalmente na Europa, né, o futebol iugoslavo. Então, o Estrela Vermelha foi campeão da edição de 1962 e em 63 foi a vez do Botafogo, de Garrincha, Newton Santos, Amarildo, Zagallo e companhia ser o protagonista do espetáculo. Vale lembrar que nas semifinais o Botafogo eliminou um clube que também vinha muito bem no cenário europeu, o maior clube da Bélgica, que é o Anderlecht. Então, após eliminar o Anderlecht na semifinal, o Botafogo vai jogar a final contra o favorito, o Racing Club de France. Na véspera do jogo, como explica o historiador, museólogo Auriel de Almeida, uma das séries comemorativas Tu És o Glorioso, ele tinha no site Fogão.net uma série Tu És o Glorioso, essa é de 2015, em que o Auriel de Almeida vai explicar tudinho sobre esse confronto. Está lá também no livro dele, os 20 maiores jogos da história do Botafogo, está essa partida contra o Racing Club de France. Né? Lembrando que esse livro foi publicado bem antes da Libertadores conquistada pelo Botafogo. Na véspera do jogo, segundo o Auriel de Almeida, o clube francês
ofereceu aos jogadores e dirigentes do Botafogo um elegante almoço à borda de um barco que percorreu o Rio Sena, olha que coisa charmosa, né? Desde a Catedral de Notre-Dame até a Torre Eiffel. Um tratamento de gala para o Botafogo, que assim era considerado o favorito e mais importante clube do torneio, mesmo o Racing Clube sendo uma potência na França, né? Dentro de campo, o Botafogo não retribuiu a gentileza, né? O Botafogo fez jus à sua fama. Com uma formação meio fora do comum, já que o Quarentinha jogou na ponta esquerda e o Zagallo atuou como meia armador ao lado do Ayrton Beleza, né? O Botafogo mostrou um futebol de muita qualidade, segundo o Auriel de Almeida, historiador, né? Choveu muito, tá? E o Botafogo ignorou a chuva persistente e envolveu o adversário no estádio Parc des Princes, ó. Vamos jogar contra o time que atua no Parc des Princes, que é o PSG. Vamos trazer essas energias boas aí. E jogando no Parc des Princes, o Botafogo venceu por 3-2 o Racing de France. Mas há quem diga que os mais de 20 mil espectadores assistiram a um placar um pouco injusto, porque o placar merecia ser mais largo. O primeiro gol do Botafogo surgiu aos 16 minutos do primeiro tempo em uma falha do goleiro francês. O Zagallo passou a bola para o Quarentinha, que chutou fraquinho, e o goleirão engoliu o frango, né? 1-0 Botafogo. 2 minutos depois, Jair recebeu do Zagallo dentro da área e marcou 2-0. Zagallo aí como o assistente, né, o garçom desse jogo. E mesmo com o placar tranquilo de 2-0, o Botafogo continuou no ataque. O Racing tentava reagir, explorando alguns espaços, mas os atacantes da equipe francesa esbarravam na boa atuação do inesquecível Manga, grande goleiro Manga. E antes do fim da etapa inicial, Rildo perdeu uma boa chance de ampliar à frente do goleiro, que fez uma grande defesa. Com 2-0 no placar, o Botafogo volta mais recuado, preocupado em administrar o resultado que lhe dava o título inédito do torneio de Paris. E aí viu o Racing partir para cima, diminuindo aos 16 minutos, com o Milutinovic fazendo de cabeça após o cruzamento do bom ponta Vansan. A vantagem mínima obrigou os alvinegros a voltar ao ataque, mas quem fez o gol foi o Racing. O Senac, meia francês, deu um belo passe para Heut, atacante de qualidade, artilheiro do Racing Clube de France, que entrou na área e empatou o jogo. E aí a partida iria para a prorrogação. Mas, veja que eu usei o verbo iria. Aquele Botafogo tinha muita estrela, ou melhor, muitas estrelas, e uma delas, o possesso, o Amarildo, que tinha acabado de ser um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 62, e ao lado de Garrincha ter feito um estardalhaço com a camisa da seleção brasileira. Foi o Amarildo que, faltando 5 minutos para acabar o jogo, recebe uma bola do Zé Maria, deixou os zagueiros para trás na velocidade, dribla o goleiro, pronto. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Um lindo gol que fez com que os franceses, torcedores do Racing Clube, se levantassem e aplaudissem de pé o gol do Amarildo. E ainda para dar mais emoção, no último minuto do jogo, o Manga defende um chute dentro da área, queima a roupa do Racing, e aí o árbitro apita o jogo, encerra a partida, e o Botafogo era mais um clube a deixar o seu nome marcado na história do torneio de Paris. Como diz o hino, honrando as cores do Brasil e de nossa gente. A escalação do Botafogo para esse jogo, olha só o esquadrão. Manga, Paulistinha, Zé Maria, Nilton Santos e Rildo. Ayrton Beleza, Zagallo, Garrincha, Jair Bala, não era o Jairzinho ainda, né? O Jairzinho estava quase saindo ali dos juniores, né? Dos aspirantes, para assumir a camisa 7 do Botafogo. Esse era o Jair Bala, Amarildo e Quarentinha. A gente já não tinha o gênio Didi, já não havia mais Didi no Botafogo em 1963 nesse jogo. Bom, esse foi o primeiro episódio dessa série Botafogo Mundial, Internacional, Intercontinental. Amanhã a gente conta mais histórias para vocês, beleza? Fico por aqui, um grande abraço, saudações alvinegras. E agora eu tô indo para a festa do Michael. Fui!